Olá, meus amigos do canal Spook Houses, Casas Assombradas, Rodrigo aqui novamente, dessa vez para aquele famoso vídeo que todo mundo adora e todo mundo pede, 50 milhões de fatos sobre você. Não vão ser 50 bilhões de fatos, eu não sei nem quantos fatos vão ser, porque eu vou contar pouco a pouco quem sou eu, a minha história, para que vocês entendam, ok? Eu acho que isso aqui é mais um bate-papo do que ficar contabilizando fatos sobre você. E esse vídeo vai ser um vídeo muito legal, um divisor de águas e muito elucidador para aqueles que não sabem quem é o Tio Spook, não sabem o que eu faço, não sabem de onde eu vim, não sabem quais são as minhas referências e muito menos o que está atrás desse canal, porque as pessoas acham que é só for fun, só divertimento, só realmente atrás de fantasmas. E isso aqui é além do que ir perseguir fantasminhas, meus amigos, ok? Então eu vou contar um pouco sobre a minha história, eu preparei um material aqui legal. Então, bora para os 1 bilhão de fatos sobre o Tio Spook. Bom, eu sou brasileiro, nasci em São Paulo, tenho 42 anos. Eu nasci em 1975, tá? A minha família tradicionalmente é italiana, mas depois nós fizemos uma pesquisa e descobrimos que a origem da minha família ela é francesa, descendentes de alquimistas franceses saindo da Inquisição. Minha família tem um escudo real, tem toda aquela simbologia dos alquimistas e tudo mais, e saiu da França foi para a Itália, da Itália veio para o Brasil. No Brasil, a minha família splitou. Então eu tenho parentes que moram no Rio de Janeiro, São Paulo e Buenos Aires, tá bom? A família do Rio de Janeiro, ela é mais ligada à Umbanda. A família de Buenos Aires, ela é mais ligada a estudos cabalísticos, numerologia, astrologia, mais ligada à ciência e à matemática dentro do esoterismo. E eu aqui sou mais ligado, então, à clarividência, a técnicas de cura, às habilidades de cura, que muitos inscritos não têm a menor ideia disso, ok? Então eles acham que o Tio Spook só caça fantasmas. Eu sou formado em administração de empresas, eu fiz Mauá, tá? Então eu fiz uma excelente faculdade, foram 4 anos bem complicados, bem difíceis. A faculdade de Mauá não é uma faculdade muito fácil para se administrar, tomando em conta que você tem que trabalhar, que você tem que estudar, que você tem que aprender realmente a organizar a sua vida nesse processo. Muita gente acabou saindo da faculdade, foi expulsa e eu lutei até o final e consegui me formar. Fiz pós-graduação e a pós-graduação que eu fiz foi em games, desenvolvimento de jogos. Eu fiz 2 escolas muito boas aqui em São Paulo de desenvolvimento de jogos e minha especialidade é o 3D, na criação de personagens, criação de environments, ou seja, ambientes em 3D pelo Autodesk Maya. E depois eu fui para o UDK, o Unreal Development Kit, que a maioria aí que gosta de Gears of War e tudo mais, já vem aquele símbolo do UDK assim na frente, tá? É a plataforma que eu gosto de trabalhar, mas é um hobby, tá bom? Então eu fiz algumas coisas tal, mas mais para me divertir, mais para distrair a minha mente. Fiz MBA em Finanças, eu fiz na FIPECAF, eu deixei alguns artigos científicos, eu fiz algumas publicações científicas, foram 2 anos de curso bem pesados, também não foi muito simples, muito difícil porque era o dia todo lá sentado, perdi o final de semana estudando, mas eu acredito que eu fui um dos melhores alunos da sala, tá? E além disso, eu fiz uma formação em música. O Tio Spook toca instrumentos musicais, tá? Foram 15 anos de estudos de música, sendo 8 anos, 9 anos de guitarra, violão. Eu fiz baixo, violino foram 5 anos e regência de coral 1 ou 2 anos, foi mais ou menos 2 anos de regência de coral. Depois disso eu fui trabalhar com estúdio, programação, produção, coisas desse tipo, ligadas a estúdios de produção musical. Eu fiz Instituto de Música e Tecnologia em seguida e 1 ano de estúdio junto com o Vander Tafo, o pessoal do Vander Tafo, tá?
Dentro do processo de estudos de música, eu fiz aulas particulares com professores do Souza Lima, depois eu fiz o Conservatório Beethoven e aula particular de violino com um professor, um grande mestre, um instrutor incrível da Orquestra do Japão. Ah, tio Spook, é mentira, você não fez nada disso. Aqui, ó. Só que a carteirinha da Ordem dos Músicos do Brasil, eu tirei essa carteirinha, tá? Tá aqui, foto do tio Spook de terninho, tá? E aqui tá aqui, ó, guitarra e contrabaixo, tá? Tá aqui a minha carteirinha, ela foi tirada em 2003. Além disso, eu sempre gostei de musculação, eu faço musculação desde os 16, 17 anos de idade. Então, quem quiser ver o tio Spook treinando, tem é só entrar, escrever Mamute Tríceps no YouTube e vocês vão ver o tio Spook treinando na época que o tio Spook era grandão, tá? Então tem um monte de vídeo lá. Além disso, tem uma coisa que ninguém sabe sobre mim e eu nunca deixei claro isso. Eu sou... É isso mesmo que vocês estão vendo, tá? O tio Spook, ele é federado em Airsoft. Então, para aqueles que, tio Spook não manja nada de Airsoft, tá lá metendo pau no Renato Garcia. Eu pratico o Airsoft antes mesmo do Renato Garcia saber o que é o Airsoft, tá? São 6, 7 anos praticando esporte federado. Essa carteirinha é antiga, mas até hoje eu me divirto, jogo com o pessoal da minha equipe. Eu tenho uma equipe chamada Kizar, é uma equipe de pararescue. São médicos, membros da polícia, tem gente da Polícia Civil, tem gente da Federal, tem muitas pessoas realmente militares. Na minha época, o Airsoft, eu entrei para praticar com militares. Então eu pratiquei no Exército Brasileiro, depois eu fiz treinamento com o SAS britânico em combate Close Quarter Battle de ambientes fechados e Sniper, atirador de elite, tá? Então eu fiz treinamentos para isso e realmente eu pratico esse esporte. Então eu trabalhei na área financeira durante muitos anos, então são mais ou menos 15 anos na área financeira, arredondando, falando de grosso modo. Sempre trabalhei em mercados de capitais, bolsas de valores, trabalhei em tesouraria e trabalhei em empresa como analista de relações com investidores de uma empresa. Da minha vida espiritual, bom, o Rodrigo ele sempre foi direcionado na vida espiritual a uma eterna busca. Como vocês viram nos vídeos de mediunidade, a mediunidade ela é uma busca solitária. Então, na minha época, eu sempre fui atrás do conceito de espiritualidade e me tornar uma pessoa espiritualizada. Rodrigo, quando você viu o seu primeiro vulto, aos 6 anos de idade, eu comecei a ver e escutar nitidamente as coisas. Isso foi aflorado a partir do momento que eu tive um acidente de carro. Eu fui atropelado na porta da minha casa por um carro que estava mais ou menos a 60, 70 por hora e foi realmente um acidente muito complicado. Graças a Deus eu não quebrei nada, não tive nenhum problema físico, mas o tio Spook quase morreu. Então eu entrei no túnel branco e era para ter ido embora, naquele dia era para ter morrido. Quando eu entro naquele túnel branco eu encontro minha bisavó, uma pessoa que eu não tinha contato nenhum no final do túnel. Aí a minha bisavó olhou para mim e falou: Rô, não está na tua hora, desça e continue a sua jornada. A partir daquele momento, tudo começou a se aflorar, eu comecei a ter acesso aos guias que me acompanharam, a pessoas que fizeram presente na minha vida. 2 grandes guias surgiram, um médico alemão e um médico chinês acupunturista. Não sei nome, não me interessa o nome. Eles ficaram do meu lado um grande tempo, me ensinando e me instruindo sobre pontos de energia, como vê-los, como senti-los, como realmente trabalhar as energias mediante a técnicas. Então, naquela etapa, eu já fazia um processo de Reiki sem saber o que era o Reiki. O acupunturista me ensinou muita coisa legal sobre os pontos de energia e meu programa realmente, ao longo de 15, 16, 17 anos, era falar com eles e ter aulas, por incrível que pareça, com eles ao longo da noite. Aí eu comecei a ir para os famosos centros espíritas.
No filme da mediunidade eu conto isso, então eu falo que realmente eu fui num centro espírita na Horácio Laffer tomar meu passe, fui em centros de Umbanda, trabalhei como médium de incorporação em centros de Umbanda e no centro kardecista, né, o centro espírita tradicional, como passista. Então eu dava o meu passe magnético no centro kardecista, o centro Mesa Branca. Mas eu não segui a doutrina espírita. Estudei 10 anos misticismo. Nesses 10 anos eu entrei para a Ordem Rosa Cruz. Isso foi em 1999, 1998. E depois eu me converti à tradicional Ordem Martinista em 2004. Tá? Então eu sou um frater da Ordem Rosa Cruz, sediada em Portugal, na Grande Loja Portuguesa. Depois de 10 anos estudando magia, misticismo, trabalhando com Goécia, com teurgia, trabalhando com a magia dos guias, eu acabei entrando para Umbanda. Eu fui levado para Umbanda por uma pessoa que eu conheci e me surpreendi, me assustei muito, muito. Visualmente a Umbanda ela é agressiva. O cigarro, a bebida, a dança, você que não está acostumado acaba ficando meio... O que é isso? E depois é que eu fui descobrir o que era a Umbanda. Logo nas primeiras 7 semanas eu desenvolvi as 7 linhas da Umbanda. Então o tio Spook trabalhou como médium de incorporação. Eu realmente incorporava as entidades e dava passes e consultas. Essas são as minhas guias da Umbanda. Depois, obviamente, gerou muita dúvida sobre o que realmente é a Umbanda. Tive contato com babalorixás africanos no Brasil que estavam dando aula de Yorubá na USP. Entrei em contato com eles para que eles me ensinassem, me instruíssem o que realmente acontece nessas regiões onde o culto aos orixás existe. Eles sentaram comigo e me explicaram tudo o que acontece, a magia, os rituais, tudo. E acabei fazendo um batismo, não em Ifá, mas em orixás específicos da minha tradição, que são desconhecidos aqui no Brasil. São orixás africanos, são orixás que realmente não são abertos ao público. Então eu fiz um voto de silêncio para que não abrisse essa energia para as pessoas que realmente não fazem parte desse processo. Porque era um processo resgate meu, era um resgate de uma tradição familiar. Então eu preferi fazer algumas cerimônias, mas eu evito comentar sobre isso porque é íntimo, é particular meu e é uma magia que realmente, se você não está acostumado, não faça, ok? Eu fiquei acho que 2 anos, 3 anos estudando toda a tradição que realmente eu consegui absorver, tudo que eles puderam passar, os ritos, o culto em si, os assentamentos, o próprio Yorubá, a língua, o jogo de Ifá. Nós temos 3 jogos, o Ifá, Ikwin e Pele Ifá, então eu estudei um pouco sobre o Ifá, os 16 Odus, toda a tradição que realmente puderam me passar ao ponto de eu falar, agora que chega. Eu aprendi, agradeço, mas me afastei. Perfeito. Depois disso, eu resolvi entrar em assuntos mais específicos. Como minha família de Buenos Aires é uma família que tem já um conhecimento tão aprofundado em astrologia, em cabala, em numerologia, eu resolvi estudar cabala. Eu já tinha um conhecimento de cabala, obviamente, dos meus antepassados, tá? Para quem não sabe, eu também acabei descobrindo depois, essa aqui é a carteirinha da minha bisavó, tá? Para vocês terem uma ideia, da Fraternidade Rosacruciana de São Paulo, tá? E da Ordem dos Mentalistas, tá? Então, a Ordem Esotérica do Mentalismo, tá? Essa carteirinha é de 49, para vocês terem uma ideia. E aí eu fui estudar cabala, fui estudar judaísmo, fui estudar mais de uma maneira mais aprofundada, ok? Então eu preferi realmente dar uma pausa em todos os ritos africanos, toda a Umbanda, e comecei a me devotar de novo aos estudos mais dedicados, a entrar na matemática, entrar em numerologia, entrar em certas ciências esotéricas mais profundamente. A cabala sempre foi muito legal, eu sempre estudei muito a cabala.
E comecei a frequentar as sinagogas, comecei a frequentar os círculos dos radicíssimos, que são aqueles judeus mais tradicionais, e comecei a buscar realmente respostas a tudo aquilo que envolveria o caminho mais rápido a chegar a Deus. Comecei a entrar no processo de oração deles, então eu comecei a orar em hebraico, falar em hebraico, comecei a estudar o alfabeto hebraico, comecei a me dedicar muito mais a tudo isso, ao ponto de que, quando eu comecei a meditar sobre os Sefirot e comecei a entrar na grande árvore da vida, eu tomei um baque. Por quê? A chave está no sangue. E eu fiquei irado com isso, porque tudo que eu tinha dedicado, tempos, estudos, ele tinha sido em vão. E eu preferi me afastar. E olhei para cima e falei, então eu não quero mais nada. E quando eu olhei para cima e disse a Deus que eu não queria mais nada, Deus riu e disse, nasce-se um Buda. Logo depois desse processo, eu acabei perdendo uma tia por câncer. Uma das irmãs do meu pai acabou falecendo. E uma outra pessoa da família olhou para minha cara e disse, Rô, a partir de agora, tudo que você puder fazer para ajudar as pessoas dentro do seu conhecimento espiritual, faça. E eu comecei a ir atrás de respostas por meio de técnicas de cura, terapias alternativas. E aí é que realmente eu sento do lado de grandes mestres espirituais, grandes instrutores espirituais, grandes gênios e budas que pudessem me esclarecer realmente todas essas técnicas. Ou pelo menos as que realmente me atendiam até então. Eu comecei a minha jornada, então, a partir de 2000, dentro das inúmeras técnicas de cura. E eu tenho aqui milhões de certificados, eu vou mostrar alguns interessantes. E isso aqui é o grande divisor de águas para vocês, tá? Primeiro, o Tio Spook, por mais que o canal Spook Houses Casas Assombradas traga um conhecimento de fantasmas, o Tio Spook corre atrás de fantasmas, não é só isso que eu faço. O Tio Spook, ele tem um conhecimento de técnicas de cura que são desconhecidas no Brasil em sua maioria. E eu trato pessoas há anos, há mais de 15 anos, fazendo tratamentos junto com médicos. Então eu vou colocar alguns cursos aqui que eu fiz só para que vocês entendam, tá? Esse aqui é um curso de Magnified Healing, dado por canadenses aqui no Brasil, tá? Esse curso não é brasileiro, ele é um curso internacional, tá? E esse curso foi de 2005, tá? Eu passei pelo batismo no que eles chamam da deusa Kuan Yin, de cura. Este daqui é um certificado da grande fraternidade chamada de Yud Ryu Ripui, da fraternidade dos essênios, que ensinam a técnica de cura de Jesus Cristo, de 2005. Este daqui é um curso de maior abrangência que envolve todas as técnicas de Tai Chi, Qigong, Liangong, Tuiná, mãos de luz, além de alguns níveis de Reiki, tá? Isso aqui é de 2005. Esse é Karuna Reiki, xamanismo, tá? 2004 xamanismo. Este daqui são os de Reiki, na qual eu fiz mestrado, tá? Tudo isso aqui são os níveis de Reiki com o mestrado reconhecido pelo MEC, tá? O que me dá o direito de lecionar e iniciar alguém no Reiki, tá? Então eu sou um mestre em Reiki, porque eu fiz mestrado no Reiki. Para ser mestre, você tem que ter mestrado. Então eu fiz, tá? Não me titulo mestre porque eu não pratico o Reiki, mas eu posso ensinar sim, tá? Mas além disso, estes aqui são os certificados internacionais que eu vou mostrar para vocês. São mais ou menos 12 certificados internacionais das Filipinas, tá? Ah, Tio Spook, das Filipinas? Sim, eu sou terapeuta e psicoterapeuta registrado pelas Filipinas,
pelo Institute for Inner Studies, tá? Isso das Filipinas, de Manila, tá? E esse certificado ele é internacional, o que significa que eu posso ter uma clínica e atender pessoas por meio das técnicas desconhecidas no Brasil. Essa técnica em si é uma das técnicas mais fortes e mais incríveis que eu já vi, mas infelizmente aqui no Brasil um curso dessa técnica custa mais ou menos 600, 700 até R$1.000. Então, queridos, Tio Spook me ensina? Ensino, mas vai custar isso, tá? Por quê? Porque existem royalties, existem direitos autorais sobre esta técnica em si, ok? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui são todos os níveis dessa técnica a partir de 2004, quando eu comecei, e todo mundo me enche o saco sobre a clarividência. Ah, Tio Spook, clarividência, a gente desenvolve, compra no supermercado, onde consegue? Só para vocês terem uma ideia, esse aqui foi um curso, vou mostrar o certificado. Esse aqui é um curso que me foi dado por uma monja das Filipinas, chamado de Higher Clairvoyance Course. Higher Clairvoyance Course. Significa que é um curso de clarividência avançada. Para se fazer esse curso, tem que ter clarividência, tá? Então, quando eu falo para vocês que temos que desenvolver a clarividência, é exatamente isso. Não basta nascer com o dom, temos que desenvolver, tá? Além desses certificados e eu poder lecionar essa técnica no Brasil e poder trabalhar com ela junto aos médicos, existem algumas coisas que eu gostaria de mostrar também e que comprovam o que o Tio Spook fala. Eu tenho mais ou menos aqui na minha mão uns 200, 300 tratamentos dos 1.000 tratamentos que eu já fiz, tá? São todos tratamentos documentados, todos tratamentos assinados pelas pessoas que passaram por mim desde o início de 2004, 2005 até hoje. Eu, obviamente, utilizei dessas assinaturas para mostrar para as pessoas que realmente eu tenho a prática disso há muitos anos e hoje quem faz o tratamento comigo não é obrigado a. Isso aqui para mostrar para vocês, eu vou só encobrir o nome da pessoa, mas provavelmente vai aparecer, mas however, tá? Isso aqui, ó, assinado pelo médico, tá? Eu vou ler para vocês esse papel. Esse aqui é um atestado. Olha que legal. O nome do paciente foi em 15 de outubro de 2007. Relatório médico. Relato aos devidos fins ter realizado uma avaliação ginecológica de tal pessoa em 23 de agosto de 2007, com o seguinte quadro: órgão genital externo, condilomatose em todo o introito vaginal em região perineal, verruga plana em região interlabial à esquerda. Órgão genital interno, condiloma em parede vaginal anterior e posterior à esquerda. Colo com Jack 1, não sei o que significa, sem zona de transformação atípica. Teste de Schlieder mais nas verrugas e negativo no restante. HD, condilomatose em vulva e vagina. Isso aqui foi uma pessoa que me procurou com HPV. Tá? Essa pessoa entrou em contato comigo falando que ela estava com HPV e gostaria de fazer algumas sessões para poder retirar isso dela. Ok, o curioso é que eu só fiz uma sessão, uma única sessão nela. A mesma paciente, então ela chegou para mim dizendo que estava com HPV, fez a sessão, depois voltou ao médico, acho que foi mais ou menos 2, 3 semanas depois, e ela entrou em contato comigo e me mandou isto. A mesma paciente foi reavaliada em 15 de outubro de 2007, apresentando o seguinte quadro: pequena lesão verrucosa na fúrcula pediculada, outra lesão verrucosa em grande lábio à esquerda da base larga. Conclusão: houve melhora impressionante do presente quadro. Doutora Natalie Zachary. Tá aqui. Tá? Ah, Tio Spook, eu ainda não acredito no senhor. Tem mais um. Esse caso aqui foi interessantíssimo, tá? Eu fui limpar um escritório de marketing aqui em São Paulo e retirar todas essas energias ruins, como vocês pedem para que eu faça, até mesmo nos vídeos. E durante o processo,
Esse dono do escritório de marketing pediu, olha, desculpa, eu chamei 2 pessoas aqui para que você pudesse olhá-las. Tudo bem? Tudo bem. Chegou um casal. Eu fiz o procedimento na menina e no rapaz. No rapaz, durante o processo simplesmente de análise, eu constatei que ele estava com um tumor no pulmão. Ele olhou branco para mim e disse, eu não tenho nada. Eu falei, tem sim. Por que você não vai fazer o tratamento ou vai buscar uma ajuda? Vê com o teu médico, vê o que você acha. Ele duvidou, como todo mundo duvida. Depois de um mês, ele entrou em contato comigo e falou, cara, eu gostaria de te mandar o laudo. Você pode receber? Posso? Isso foi em 24 de fevereiro de 2006. Aqui. Tá? Aqui tá o laudo. Só para vocês verem que não é uma brincadeira isso aqui. Raio-X do tórax. Arcabouço ósseo torácico preservado. Nódulo de 1 centímetro no 1/3 médio do pulmão direito. Seios, costo e cardio frênicos livres. Área cardíaca de dimensões normais, aorta torácica sem alterações. Doutora Elbe Leite G. Travassos. Aqui. Querem saber o que deu nisso? Ele pediu para que eu fizesse o tratamento e retirasse o tumor. Depois de 2 semanas de tratamento, o tumor não existia mais. Então, assim, quando eu falo para vocês, olha, o tio Spook cobra pelo tratamento, vocês acham que é uma brincadeira, que o tio Spook só vai, ele vai tirar os espíritos ruins da minha casa. Isso vai além. Eu posso dar mais do que uma limpeza de casa a vocês. O tio Spook pode dar uma esperança. Eu posso dar uma possibilidade de algo melhor à vida de vocês. Então, se temos médicos no canal, temos psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras que têm interesse em conhecer essa técnica que eu trabalho, têm interesse em falar comigo, fazer parcerias e tudo mais, por favor, me escrevam nos e-mails, venham aqui, a gente vai conversar sobre a técnica, nós vamos discutir sobre possibilidades de eu ajudá-los, ajudar os seus pacientes e melhorar cada vez mais a vida das pessoas. Eu dei um resumo sobre a vida do tio Spook até os dias de hoje. Outras coisas que todo mundo me pergunta é, tio Spook, o que você come? Tio Spook, você joga videogame? O que você faz, tio Spook? Quando o tio Spook tem um momento mais tranquilo depois das suas orações, das meditações, dos tratamentos e do canal, o tio Spook joga um videogame sim, o tio Spook gosta de dar risada, eu adoro filme de comédia, eu evito filmes de terror, tá? Mas eu adoro dar risada, eu adoro um besteirol, um filme de comédia bem irônico, bem satírico, como vocês sabem. O tio Spook tem um pezinho ali nas coisas engraçadas da vida, tá? Eu não sou muito de sair de casa, eu não sou muito de me expor ao mundo, eu sou um pouco mais reservado, tá? Gosto de ler um bom livro em casa, gosto de ler livros de teoria, não gosto de livros de história. Então, livros de Harry Potter, essas coisas assim, eu jogo fora, porque não me agrega em nada, nada. Eu gosto muito dos livros de Lawrence Gardner, eu gosto muito de Thorcon, eu gosto muito de Arthur Powell, eu gosto de livros teóricos legais que eu consiga aprender coisas. Então eu não tenho paciência de ler livros desse tipo, eu realmente não consigo acompanhar o raciocínio. Senhor dos Anéis, para mim, eu ia ficar com ele embaixo do braço e nunca ia lê-lo. Nunca, nunca. Tá, tio Spook não tem paciência para essas coisas. Eu sou alérgico à carne, tá? Tio Spook não come carne vermelha nem de frango. Eu sou muito alérgico. Eu desenvolvi essa alergia aos 20 anos de idade. Então eu evito muito comer em lugares que eu desconheço e não aceito comidas de estranho, não aceito refeições de pessoas que eu não conheça. Eu não sei quais são as intenções. Então eu sempre vou em lugares que eu sei, conheço, me sinto seguro para poder comer, tá? É uma alergia rara que existe, então meu corpo acha que está sendo atacado e infelizmente isso me faz muito mal. Então eu como peixe, mas também não como muito peixe e vivo muito de proteína sintética, tá? Por isso justifica o tamanho do tio Spook. Então eu como muita proteína sintética, gosto de proteína sintética e isso me faz bem. Então whey protein, coisas desse tipo é o que me sustenta muito, tá? Bom, basicamente eu acho que eu consegui abranger todos os principais pontos para que vocês entendam mais sobre a minha pessoa e comecem a ter realmente uma mudança na opinião
de quem é o Rodrigo do Spook Houses Casas Assombradas, ok? Então é isso, eu agradeço de coração a todos vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, eu posso fazer um vídeo mais dedicado a cada um desses assuntos. Mas acho que foi um marco inicial para que vocês entendam um pouco sobre tudo o que aconteceu na minha vida, para que eu possa abranger realmente com mais detalhes cada um desses pontos, caso vocês queiram, ok? De novo, é importante vocês entenderem que o Rodrigo não caça fantasmas. A minha missão vai além disso. Eu estou aqui para tratar pessoas, para curar pessoas, para realmente demonstrar que essas técnicas elas são reais, funcionam. A ideia de caçar fantasmas é poder liberar essas almas perdidas de volta a Deus e, ocasionalmente, eu consigo gravar. Durante um processo de tratamento, eu já faço isso. Então, qualquer espírito obsessor ou qualquer espírito ruim que estiver ao lado de uma pessoa, automaticamente ele é liberto e vai de novo até Deus, porque essa técnica possibilita isso. Então, de novo, eu agradeço muito a todos vocês de coração, muito obrigado por tudo. Se inscrevam no canal, curtam o canal. Tem muita gente que simplesmente olha, dá risada, mas não se inscreve. Se inscrevam, porque isso ajuda muito a gente conseguir colocar um conteúdo melhor para vocês, a valorizar nosso canal, realmente nosso, digo eu, dos universitários que estão aqui comigo, para que a gente consiga melhorar cada vez mais a qualidade e trazer mais informações legais, trazer mais situações legais para que vocês entendam o mundo espiritual cada vez mais. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado à grande família do Spook Houses Casas Assombradas e grande abraço a todos e bons sustos.